Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. E não esquecendo da minha plataforma, o gabaritagel.com.br, cursos de ciências humanas completaço. Presta atenção aqui, cara. Ó, FUVEST, Unesp, Unicamp, Vestibulares do Paraná e, claro, o nosso Enem. Vem cá, que o mais importante é a aula sobre comércio regional. Primeiro ponto, você tem que saber que é um acordo multilateral. Então você tem aí um bloco econômico que vai fazer relação com outro bloco econômico, com outro bloco econômico. Por exemplo, o NAFTA, que é o nosso objeto de análise, que é o Tratado Alfandegário do Atlântico Norte. Então você tem aqui México, Estados Unidos e Canadá. Ele vai fazer uma relação econômica aí de exportação, vamos dar exemplo, de carne dos Estados Unidos para a Europa. A Europa, você também tem um grande bloco que é a União Europeia, que você tem em vários países. Então você vai ter um acordo multilateral entre os blocos. Mas pode ser feito também um acordo bilateral, que é entre países. Então, os Estados Unidos pode ter um acordo do NAFTA com a União Europeia, mas ao mesmo tempo pode ter um acordo dos Estados Unidos com a Alemanha. Então isso aí nós estamos falando de comércio internacional, acordos multilaterais ou bilaterais já é um ponto importante para a gente discutir. O NAFTA, que é o nosso objeto de análise, ele é uma área de livre comércio. Isso aqui é como se fosse o proto-unificação econômica e política. Então, tudo aquilo que a União Europeia passou para se constituir o bloco mais forte do planeta, o NAFTA está no início. Mas qual que é a questão? Que o objetivo deles é esse, livre comércio. Para pensar. Se você tem ali uma relação política, uma relação social maior entre os países, os mexicanos vão fazer o quê? Atravessar a fronteira e morar nos Estados Unidos. Eles já fazem isso com todas as ações proibitivas impostas pelos Estados Unidos. Então imagina se pudesse, agora o cidadão que é aí do NAFTA pode dar um rolê no Canadá, pode dar um rolê dos Estados Unidos, tá tudo sossegado, tá tudo liberado. Cara, ia virar o vucu-vucu isso daqui. Você tem um país de 120 milhões de habitantes, que é o caso do México. Então, o objetivo do NAFTA fica restrito às questões comerciais. E ele se dá início com a junção de Canadá e Estados Unidos. São dois países que economicamente são parecidos. Claro que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mas o Canadá também não fica atrás em um monte de coisa. Principalmente índice de desenvolvimento humano, que o Canadá está acima dos Estados Unidos. E aí, eles falaram assim, vamos chamar o nosso primo pobre aí da América do Norte, o México. América do Norte, o México? Sim, gente. Quando eu falo geograficamente, na geografia física, então aqui você tem geologia, geomorfologia, vegetação muito parecido, eu englobo esses três países como América do Norte. Se eu for falar de formação da identidade do povo, aí não. Do México para baixo eu tenho a América Latina, formada pelos povos latinos europeus que conquistaram essas terras, que já havia donos, que eram os indígenas. E acima dos Estados Unidos você tem a América anglo-saxônica, que é formada aí por franceses e ingleses que conquistaram esse território. Também mataram indígena, também a rodo, nos Estados Unidos. Volta aqui. Chamei o México. Por que os Estados Unidos chamam o México? Presta atenção aqui. Você tem um amplo mercado consumidor e mão de obra abundante e barata. Para pensar aqui comigo. Eu não falei para vocês que o México tem 120 milhões de habitantes? A região metropolitana da capital mexicana, que é a Cidade do México,
tem os absurdos 20 milhões de habitantes. Então, ó, os Estados Unidos estão com o olho gordo nesse mercado consumidor. Então, vai fazer essa área de livre comércio por conta disso, fora a mão de obra barata. E melhor, aquilo que os Estados Unidos está sempre querendo, gente, petróleo. Aqui no Golfo do México, que é essa região aqui, ó, essa reentrância em direção ao continente, você tem muito petróleo e esse petróleo passou para o comando das empresas americanas no momento que o México entrou numa crise ferrenha, precisou de vastos investimentos e, gente, os Estados Unidos falaram assim, aqui eu ajudo, dá petróleo, eu ajudo você a sair da crise. Foi bem isso que aconteceu, né, na década de 90 para os Estados Unidos pegar aí o petróleo mexicano. Os Estados Unidos, ele instalou muitas indústrias nessa fronteira aqui, não só indústrias americanas, tá? Você também tem indústrias alemãs, indústrias francesas instaladas na fronteira entre os Estados Unidos e o México, aqui ó, nessa área de contato. Aqui se instalou as maquiladoras. É uma espécie de zona franca de Manaus mexicana. É onde se monta os produtos. Então, empresas americanas saíram da região nordeste dos Estados Unidos e rumaram em direção ao México. Por conta do quê? Mão de obra barata. Aqui você tem ausência de impostos diferente dos Estados Unidos, que você tem uma estrutura de impostos muito alta. O empregado estadunidense já é um empregado muito mais caro, principalmente aqui na região Nordeste. Lá nos cinturões, que você já deve ter visto essa aula aqui no canal ou na plataforma, você sabe que essa região aqui era a antiga Manufacturing Belt, área de produção industrial americana. Olha, aqui você tem minério de ferro, aqui é os Grandes Lagos, né? Aqui você tem grande produção de minério de ferro escoada por esse rio aqui, que é o Rio São Lourenço. Então, você tem aqui indústrias automobilísticas, indústrias ligadas à linha branca, geladeira, máquina de lavar, essas paradinhas aí. Tá, Gê, mas isso até hoje? Não. Agora, o Rust Belt é o cinturão da ferrugem. Isso aqui ficou enferrujado, ficou arcaico. Por quê? Porque as indústrias, partes dela foram para o México, outras indústrias vieram para a região aqui da Califórnia e outras deixaram de existir por conta da concorrência dos produtos vindos da Ásia. É muito mais fácil e barato você importar produtos que vêm da China do que produzir aqui nos Estados Unidos, que eu falei para você, carga tributária, sindicato, mas legislação mais ferrenha, o empregado estadunidense é mais caro, você não tem mão de obra, cara, olha o tanto de coisa. Diferente na Ásia, que você tem a ausência desses entraves econômicos aí. Tá? Então essa região aqui ficou ao ostracismo, ficou de lado dentro da dinâmica econômica recente dos Estados Unidos. Outro ponto que é para se discutir, vem cá, você está falando de uma área de livre comércio e não livre pessoas. Então os Estados Unidos ele constrói um muro aqui, quer aumentar a construção desse muro, principalmente no governo de Donald Trump. Trump é contra essas questões de livre comércio. Ele fala, olha gente, toda essa globalização que está ocorrendo no NAFTA e no mundo, isso prejudica o emprego nos Estados Unidos. Então ele quer o quê? Diminuir esses investimentos na fronteira, dificultar o trânsito de pessoas e mercadorias para favorecer as indústrias internas, voltar essa região ser o coração industrial estadunidense. Por isso que nós falamos do processo de desglobalização proposto aí pelo Donald Trump. Outra questão que leva à construção do muro e gera vários problemas da relação México e Estados Unidos é o tráfico de drogas. O México é um dos maiores vendedores de cocaína em direção aos Estados Unidos. Olha que absurdo, né? E por conta do muro, você vai ter uma proteção maior. Então você tem áreas aqui da Califórnia, áreas da Flórida, áreas de Nova York, que são grandes consumidoras
do produto mexicano. Olha que absurdo a gente falar isso. Você tem aí os cartéis mexicanos, né? Você tem aí os barões da cocaína mexicano que os Estados Unidos estão sempre monitorando, querendo prender. É mais ou menos a história que acontecia lá na década de 80, década de 90, com os cartéis colombianos, o mais famoso aí, o cartel de Medellín, liderado pelo Pablo Escobar. Agora é o México que é o foco. Beleza, pessoal? Tranquilão, ó. Uma aula aí completa, onde eu trouxe aí vários pontos a respeito do NAFTA. O NAFTA é só circular mercadoria, não circula pessoas. Ele faz acordos multilaterais? Faz, mas bem pouco. Você tem o atrativo mexicano do grande e vasto mercado consumidor, mão de obra barata e petróleo. A relação Estados Unidos e Canadá ela é muito mais igualitária. Só para você ter uma ideia, vindo do Canadá para os Estados Unidos é suave na nave. Muitos estadunidenses que moram nessa região aqui rumam em direção ao Canadá para utilizar dentista, médico. Por quê? Porque nos Estados Unidos é muito caro isso. Então essa transição aqui de pessoas é muito facilitada. Beleza, pessoal? Ó, aulinha show, pontuei aí, é isso que cai. Então, ó, curta, se inscreva no canal, tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel.